Hoje é culto do que, irmãos? Oração. Pergunta para o teu irmão: você está cansado de orar? Engraçado que quando a gente vai para a vida de Moisés, né? Moisés disse assim: olha, eu preciso dar uma subidinha ali no monte para orar uma horinha. É isso? Dá uma subidinha no monte ali porque a coisa está meio feia. Deixa eu orar no monte ali, vamos ver se eu consigo ficar ali 1h30 mais ou menos. É isso? Não quiser 40 dias na presença de Deus. Eu falo para o teu irmão aí: não se canse de orar. E eu gostaria muito de ministrar essa palavra hoje, porque eu acho que tudo parte, né? Um ministério bem sucedido, uma igreja bem sucedida, uma família bem sucedida, né? Ela precisa ter como princípio, né, a oração. Nós precisamos aprender que orar é inegociável. Fala para o teu irmão: oração é inegociável. Inegociável, não tem como você. Sabe, quem aqui fez pelo menos uma refeição hoje? Levanta a mão. Uma. Todos. Quem aqui não fez nenhuma refeição hoje? Levanta a mão. Só eu. Estou te mexendo, estou brincando. Não tem como. Então, se você não consegue ficar sem se alimentar fisicamente, teria que ser assim espiritualmente. O que acontece? Tudo que eu estou falando aqui você já sabe. O que acontece com uma pessoa se ela ficar sem se alimentar aí por vários dias? Ela vai definhando, sim ou não? Então isso funciona também na nossa vida espiritual, sim ou não? Na nossa vida espiritual, se nós passarmos um dia sem orar, já é catastrófico, já é um negócio surreal. Fala para o teu irmão, fala assim: ó, Satanás não brinca de ser diabo. Meu Deus, o pastor está com medo agora, hein? Não, fala para ele: Satanás não está brincando. A Bíblia vai dizer que o diabo está como um leão ao derredor, buscando a quem tragar. Então fala para o teu irmão: você não dá brecha na oração. Você precisa se alimentar todos os dias. Amém? Eu quero ministrar um texto com vocês. Abre a Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Eu quero ministrar esse texto, depois nós vamos tirar mais um tempo aqui de oração. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Vocês que estão aí, o pastor está meio empolgado. Como é bom ter uma esposa pastora do lado, né? Eu estou pregando aqui, ela está assim. Eu sei o que é. Coisa boa, né? Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Levanta a mão aí. Tem alguém? Acho que são todos da casa. Deus abençoe, querido. Esse lugar aqui é um lugar de gente como eu, imperfeito. Então, que o Senhor venha abençoar a tua vida, que você se sinta à vontade aqui no nosso meio. Amém? Tem mais alguém? Não? Queridos, abre a tua Bíblia para comigo em Lucas capítulo 5, do verso 12 em diante. Eu quero ministrar esse texto com vocês, algo que Deus colocou no meu coração. A versão aí é NVT. Aprendi também com uma pastora dessa igreja. Tem que ser uma versão só. Olha só, Rodrigo. Amém? Todo mundo achou? Fala para o teu irmão assim carinhosamente: da próxima vez traz Bíblia. Amém? Diz assim: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: está certo? Não é versão? Tá, mas ok. Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra naquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso para ninguém, e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus, fala comigo, se espalhava cada vez mais. Se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir
para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para um lugar solitário para fazer o quê? Amém. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu preciso da Tua graça aqui, Pai. Eu não consigo sozinho. Eu tenho 5 pães e 2 peixes na mão. O Senhor possa multiplicá-los, Senhor. O milagre da multiplicação é contigo. Me usa apenas como canal, Senhor, na Tua presença. Que os Teus filhos e a minha vida, meu Pai, que nós possamos ser juntos, abençoados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, não existe ministério sem antes ter uma vida de oração. Não existe você querer fazer qualquer coisa na sua vida para ser bem sucedido, sem que antes você tenha uma vida de oração. Sim ou não? Quem está me entendendo? Amém? Tem uma frase que diz assim: olha, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Entenderam? Quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, quem trabalha? Deus. A pergunta que eu te faço: quem está trabalhando na tua vida? Existem muitas pessoas, queridos, que não entendem isso. Por mais que você tenha um talento, por mais que você tenha habilidades, por mais que você tenha aptidão para fazer alguma coisa, por mais ousado que você seja, você nunca vai conseguir fazer tudo na força do seu braço. Tem coisas que Deus vai dizer: por que você está clamando a mim? Vai e marcha, ok? Mas tem coisas, queridos, que você precisa subir no monte e orar e ouvir o que Deus está querendo. Então, o princípio de tudo é ter uma vida de oração. Eu vejo pessoas querendo que as coisas aconteçam tão rapidamente na vida delas, e Deus parece que vai deixando as coisas acontecer, porque até que você entenda que você não é autossuficiente. Fala para quem está ao lado bem carinhosamente: olha, você não é autossuficiente. Você não vai conseguir tudo sozinho. E aí tem pessoas se desgastando, a troco de nada. Você está perdendo. Tem pessoas aqui que estão completamente desgastadas por tudo que está fazendo, seja qualquer coisa. Trabalho, ministério, casa. Você quer mudar as pessoas do seu jeito, você quer mudar a história do teu... Não vai dar certo. Por quê? Porque você está fazendo tudo na força do teu braço, e isso não vai dar certo. Quem está entendendo? E esse texto, ele é um texto que a gente vai aprender muita coisa com ele. Eu não sei se vocês perceberam a passagem. Jesus estava operando um milagre num homem, sim ou não? Quando Jesus chega, ele se depara com um homem e ele vê a necessidade de curar esse homem. E naquele mesmo momento houve um milagre de cura ali. Só que a multidão observou o que estava acontecendo, e a Bíblia diz aqui que a multidão, uma grande demanda. Quem está entendendo? Queridos, em nome de Jesus, por um ato que Jesus fez, porque ele tinha um óleo sobre ele, atraiu uma grande demanda. E talvez nós estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, mas as coisas só irão atrair-se a nós se o óleo estiver na nossa cabeça, e isso vai trazer uma grande demanda. E olha só, queridos, quando a demanda vem, o que nós devemos fazer? O que está escrito aí? Olha só. Quando Jesus viu, e olha, presta atenção nisso, queridos, isso tem muito a ver com o nosso ego. Porque quando Jesus cura, e aí ele se torna popular, sim ou não? Ele se torna o super pop, né? O homem mais popular daquele momento. As pessoas começam a ouvir. E a tendência nossa como igreja é fazer o quê? Forma uma fila agora que eu vou mostrar o meu poder. Forma uma fila agora que agora eu estou poderosa. A igreja está poderosa. O poder está sobre mim. Sim ou não? Quando as pessoas começam a chegar, a gente começa a fazer o quê? Vamos deixar um pouquinho esse negócio de oração para lá, que vai atender essa grande demanda. Até porque o óleo está sobre a nossa cabeça, a unção está sobre a nossa cabeça.
E nós, se nós não pararmos e a gente não parar para observar o que está acontecendo, a gente vai trocando os valores. Irmãos, em nome de Jesus eu quero profetizar, e eu estou sentindo no meu coração assim, Deus tem falado todos os dias comigo, que Ele vai fazer uma coisa nova conosco. Hoje eu abri a Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: uma coisa nova eu vou fazer com vocês. Irmãos, incrível. Isaías 43, versículo 19, diz assim: uma coisa nova eu faço no meio do meu povo. Deus tem algo poderoso para essa igreja. Amém ou não? Amém. Olha aqui para mim. Uma grande demanda vai vir. 1, 2, 3, amém. Uma grande demanda vai vir. Como é que a gente vai lidar com isso? Agora vamos deixar tudo e vamos desgastar mesmo para a gente atender todo mundo. Foi isso que Jesus fez? Não, queridos. Jesus não foi dar atenção para a grande demanda a princípio. O que Jesus fez? Ele se retirou para... Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir atender uma grande demanda que vai entrar nessa porta se não tiver óleo na nossa cabeça. Coloca a mão no ombro do teu irmão e vê se está pegando fogo. Olhe nos olhos dele e vê se tem fogo nos olhos. Eu não. A gente canta, né? Canta, mas a gente está preocupado em atender tanta coisa, né? Vamos lá, gente, está chegando gente, vamos lá, o negócio está fervendo e tal. Jesus está falando assim: ó, eu vou parar de ferver então. Porque não é isso que eu quero. O que eu quero é que vocês mantenham uma vida de santidade, intimidade, busca, e depois olhem para a demanda. Até porque, se essa demanda não é nossa, é dele. Quem está entendendo? A gente fica preocupado tanto, sabe? O irmão A, o irmão B, o irmão C, aquela coisa toda, mas Jesus está falando assim: não é teu, é meu. As ovelhas são minhas. E você também é meu. E eu te chamei para algo muito grande. Então não pode faltar. Minhas lamparinas estão as... Olha, eu estou demais hoje com as músicas. Aí a gente canta, né? Minhas lamparinas. Está mesmo. Vou fazer uma pergunta retórica hoje. Quem que subiu no monte hoje para orar? Quem foi para o quarto de oração hoje? Quem chorou na presença dele? Irmãos, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Devocional não é oração. Assustou agora? Não adianta você virar e falar assim: ah, eu li 3 capítulos da Bíblia ali, eu anotei, agora orei. Não! Devocional é uma coisa, oração é outra. Tem muita gente que acha que entrar no quarto e ficar ali na letra teórica, e tem muito a ver isso, mas se você não tirar um tempo de relacionamento íntimo, e tem muita gente que está assim: agora eu vou orar, né? Deus abençoe meu dia em nome de Jesus, amém? Meu trabalho, a pergunta é: o que você ouviu de Deus? Porque oração, queridos, é uma via de mão dupla. Oração não é só você falar, mas é principalmente você ouvir o que ele está falando. Quem está comigo aqui? Então fala para o teu irmão assim: ó, devocional não é oração. A gente precisa aprender, queridos, que oração né? Eu vou escrever uma carta para a Larissa de amor. Eu escrevo a carta e envio para ela. Isso dá intimidade? Não. O que dá intimidade? Deixa eu lá entregar a carta, mas deixa eu ficar um pouquinho com ela. Está entendendo? Então escrever a carta não dá intimidade. O que dá intimidade é deixa eu ouvir ela me ouvir. Esse dia para trás eu estou cultivando muito isso com ela, né? Vamos tomar um café junto? Meu amor, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Ontem, ó, esse sacerdócio ontem bateu de... né? Eu estou dormindo em casa numa boa. Quem está sabendo aí já? Estou sabendo. Mãe, você não tem noção. Eu estou em casa lá de boa, dormindo tranquilo. Faça isso na tua casa. Estou dormindo tranquilo, de boa, então eu ia lá e tal. De repente eu só vejo assim, ó. E assim, quando tá com medo, irmão, acorda a gente de qualquer jeito, hein, Pedro? Eu dormindo assim, de repente ela fez assim: acorda, ai meu Deus do céu. Aí eu acordei, era 10h30 mais ou menos. Ai amor, olha, lembra daquela pererequinha lá de 10
medo atrai? Só pode. Ela, irmãos, olha aqui, era 10h30 da noite, tudo escuro. Ela chegou com o carro, pôs o carro, quem já foi lá em casa já viu um corredor escuro. Eu falei, aonde está? Ela falou, a hora que eu desci do carro, eu olhei no corredor escuro e vi os dois olhinhos brilhando. Irmãos, não é possível um negócio desse. Aí eu fui lá, aí eu peguei um sapato e fui bater no sapato. Ela falou, não funciona de sapato, tem que ser um cabo de rodo, um rodo. Eu falei, tá bom, né? Desse tamanhozinho assim, ó, né? Tipo, ela tem mais medo de nós do que nós dela. Aí vai eu, aí eu peguei e, ó, meu pai foi lá no show, o outro foi, sabe por quê, queridos? O homem da casa tem que resolver. O homem da casa tem que resolver, amém ou não? Aí eu peguei o rodo, estiquei o peito, agora é comigo. Irmãos, olha aqui, peguei o rodo, a hora que eu dei nela, ela pulou no meu pé. Aí a hora que ela pulou no meu pé, eu dei aquele grito. Mas eu não nego a fé, eu vou pra cima. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava orando, eu estava cheio de óleo. Aí eu peguei, bati, ela correu, e aí ela falou assim, você não sai daqui, se você não matar essa... Irmãos, aí ela inventou um negócio que ela foi de lado do carro, ela falou assim, eu posso ter certeza que ela está dentro do carro. Eu falei, como é que ela entra dentro do carro? Ela fez eu tirar o carro, eu tirei o carro e lá foi aquela labuta, né? Eu achei ela, irmão, mas dei na cabecinha dela, eu matei. E aí, irmãos, ó, aí, a hora que eu matei ela, eu falei assim, tira foto que eu vou pôr no telão da igreja domingo. Eu vou pregar sacerdócio domingo. Engraçado que eu saí assim, ó. Aí eu fiz assim, ó. O cabo de rodo. Foi forte, né? Mas o maior sacerdócio dele foi ele ter mantido a paciência, o equilíbrio comigo. Ele não brigou comigo, ele teve paciência, ele teve amor. E esse foi o maior sacerdócio. Eu olhei para ele e falei, Deus, obrigado, porque eu tenho um herói na minha casa. Não foi porque ele só matou a Perereca, mas foi porque ele aguentou. Ele matou sem brigar comigo. Eu fiquei tão feliz. Eu tinha acabado de ler Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Paciência, mansidão, domínio próprio. Amém? Onde eu estava? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, queridos, fala comigo assim, oração traz autoridade. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse texto é que oração traz autoridade. Ok? Então, queridos, olha só. Quando Jesus decide subir no monte, ele está buscando o quê? Acabei de falar. Óleo, autoridade. Irmãos, não se constrói nada sem ter autoridade. Olha aqui. Existe hoje no Brasil uma tendência de querer fazer crescer a igreja sem autoridade. E aí é muito fácil isso. Que jeito? Fala aí. Que jeito você faz para construir uma igreja rapidinho? Encher de gente. Mídia social, engajamento no Instagram, no Facebook, não é verdade? E vai, faz campanhas disso, campanha daquilo, e traz cantor, e traz tal. É verdade ou não é, queridos? Isso vai trazer autoridade para a igreja? Não! Por isso, queridos, que nós aqui da Renovo, nós trabalhamos com um processo de crescimento orgânico. E o fato de ser orgânico é quando a gente entende que Atos capítulo 2, versículo 43, 44 ali por diante, vai dizer assim, olha, que eles se reuniam, eles eram um povo só, e Deus ia acrescentando a medida daqueles que tinham que ser salvos. A pergunta é, quem que vai fazer a igreja crescer? É Deus. Então, queridos, a nossa função não é se desgastar. A nossa função é descansar. Fala para o teu irmão, está desgastado? É porque você não está conseguindo descansar. E para descansar, querido, suba do monte.
autoridade. Irmãos, olha aqui para mim, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Você está aqui comigo, amém? Quem está comigo aqui? Olha só, nós acreditamos sim que nós somos chamados também para libertar os cativos, sim ou não? Nós pregamos o Evangelho, mas também libertamos os cativos. Essa unção está sobre a igreja, está sobre a nossa vida. Então, libertar os cativos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se aparecer uma pessoa possessa por demônios dentro da igreja, você está extremamente preparado para lidar com isso? E aí? Olha aqui para mim, queridos. Se nós não tivermos consciência, isso que eu estou falando é muito sério. Porque isso pode acontecer a todo momento, na rua, aonde você estiver. Sabe? Tem pessoas que podem, e não estou falando só de demônio, tem pessoas que chegam em você e falam assim: a minha filha está doente, você pode ir lá orar? E aí muitas pessoas, olha o que eu estou falando aqui, muito sério. Muitas pessoas têm negado oração porque não estão com autoridade. E isso é sério. Porque Deus colocou essa cidade no governo, não do prefeito, mas da igreja. É por isso que todas as vezes eu digo assim: olha, eu não sou pastor da Renovo, eu sou pastor de uma cidade. Quem está entendendo isso? Porque se alguém cai enfermo, quem vai livrar, queridos? Se alguém precisa de um milagre, quem que é o que tem que chegar lá? A igreja. Bate no ombro do irmão e fala: você. E aí, irmãos, olha aqui para mim. Tem gente que está, olha aqui, eu faço uma pergunta assim, retórica, né? Mas eu faço uma pergunta bem no ar, assim. Você tem orado todos os dias? Nossa, pastor, eu oro, eu escuto Deus e tal. Amém. Vamos ali comigo, expulsar um demônio? Vamos comigo ali curar o enfermo? Então, irmãos, em nome de Jesus, Deus está despertando a igreja, escuta aqui, para ir mais fundo, em oração, em intimidade com Deus, em ousadia. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão assim: a gente precisa ter autoridade. Fala assim comigo: a autoridade traz mudança de vida. Queridos, em nome de Jesus, crescimento de igreja com coisas paliativas não traz mudança de vida. Crescimento de igreja com oração, renúncia, obediência faz a igreja crescer saudável. Segunda coisa, fala para o teu irmão assim: cuidado com a síndrome de Saul. Ah, irmão, isso aqui é certo um tanto. Quem lembra quem foi Saul? Quem lembra? Fala comigo: rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, projeta aí para mim, gente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Vamos aprender rapidinho aqui, queridos. Vocês estão comigo? Amém? Deus está falando aqui nessa noite. Deus está falando. E eu quero que você saia daqui hoje com uma outra visão daquilo que você vai fazer no teu quarto agora. Amém ou não? 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Olha lá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o Espírito do Senhor saiu de Saul, é porque um dia ele teve? Sim ou não? Então, já parte por esse princípio. Se alguma coisa se ausentou, é porque um dia teve. Ok? E Saul foi ungido rei. E ele não foi ungido por qualquer um. Ele foi ungido por quem? Pelo profeta Samuel. Foi deitado óleo, ele foi ungido rei, e o Espírito de Deus era com Saul. Agora presta atenção no que eu vou falar, igreja. Isso aqui é muito sério. Saul começou muito bem o ministério dele. Saul andava com o Espírito. Só que Saul começou a cometer sucessivos erros, pequenos e grandes. Quem está comigo? Bate nas costas do teu irmão e fala assim: cuidado com as raposinhas, com as pequenas coisas, que isso está minando a tua fé. E sabe que uma coisa? Olha aqui para mim. Às vezes nós estamos andando, estamos vindo na igreja, e a gente está assim, né? Não, o Espírito está comigo, eu estou cheio de Deus. Aí você
vai, aí de repente você deixa de orar amanhã, você deixa de orar aqui e dá uma capotadinha aqui. Errei. Aí você vai lá, pede perdão, e começa de novo. Aí depois você cai ali, lá de novo, aí perde de novo. Saúl estava desse jeito. Até que um dia, presta atenção nisso. Saúl era o quê? Vocês estão comigo? Fala rei. Saúl era rei. E Saúl, ele cometeu um dos crimes mais graves que poderia ser cometido. Qual foi? Um dia ele entrou no templo e ofereceu sacrifício. A pergunta que eu te falo: rei pode fazer isso? Irmãos, Saúl achava que ele estava autorizado para fazer aquilo, mas ele não estava, e o Espírito já não era mais com ele. Queridos, isso é tão sério, tão sério, tão sério, que tem pessoas que estão fazendo coisas na igreja, estão sendo usados, mas estão sendo totalmente reprovados. E sabe o que é o pior de tudo? É que Saúl não se deu conta de que isso estava acontecendo. Tem gente que está fazendo tanta coisa para Deus, no ativismo, achando que está fazendo algo estando em Deus, mas cuidado que talvez Deus, o Espírito de Deus, já não está mais aprovando. E isso é muito sério. Irmãos, quando a gente não cultiva uma vida de oração, a tendência é o esfriamento chegar e a gente, ao invés de começar a utilizar a unção, a gente começa a usar o dom, porque o dom é irrevogável. Posso falar uma coisa? O dom que Deus me deu de cantar, eu vou usar esse exemplo, ele nunca vai sair. Deu para entender? O dom que Deus deu para uma pessoa, se ela sair da igreja, continua com o dom. Quem está comigo? Só tem uma coisa: a unção fica. O dom vai, mas a unção fica. Irmãos, em nome de Jesus, o medo de um pastor é ter uma igreja extremamente usada, mas extremamente desaprovada. Quem está comigo? Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos agora voltar-se para nós mesmos e começarmos a entender que é muito melhor a gente entrar no quarto mesmo e se aprofundar na presença de Deus em oração e intimidade, para que isso nunca aconteça conosco. Ele ficou tão cego, que a vida de Saúl terminou que jeito? Ele procurando quem? Para ver se o espírito de Samuel estava. Ele procurou o quê? Uma necromante. Agora, como uma pessoa que tinha um espírito vai procurar algo totalmente contra? Irmãos, olha aqui para mim, que eu vou falar aqui muito sério, e Deus me traz a memória. Quem lembra de Balaão? Lembra de Balaão? Ele era profeta, sim ou não? Ele era profeta. Só que, por cargas d'água, um dia chegou alguém chamado Balaque, um rei, e ofereceu riquezas, ofereceu coisas, para que ele perdesse aquilo que ele tinha, que era o dom de profetizar. Ou seja, Balaque virou e falou assim: olha, nós sabemos que o povo de Israel está vindo contra nós, e só há um jeito de nós vencermos Israel: se você, Balaão, que é profeta, profetizar contra Israel. Irmãos, olha a proposta. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão entusiasmado com a ideia da riqueza que chegou, que ele vira e fala assim: olha, eu fiquei meio balançado mesmo, deixa eu consultar Deus para ver o que ele fala. Irmãos, isso é tão sério. Olha aqui para mim, não sei se vocês estão entendendo isso. Quando uma pessoa está completamente longe da presença de Deus, o pecado vai cegar ela ao ponto dela fazer coisas que ela nem mesmo imagina. Como é que uma pessoa vai consultar Deus falando assim: Deus, eu posso amaldiçoar teu povo? Sendo ele profeta? E se não bastasse, olha aqui para mim, na segunda vez Deus permite que ele vai, e olha aqui para mim, queridos, olha para mim. Quando ele estava indo, vocês conhecem a história, né? Ele está montado em quem? Numa jumenta. Vocês lembram? Irmãos, isso me traz um negócio tão grande agora para a gente aprender. Ele está montado numa jumenta, e de repente, o que aparece na frente da jumenta? Fala comigo bem alto: um anjo. Quem viu o anjo? Balaão ou a jumenta?
Quem era profeta? Uma vida longe de Deus, até uma jumenta vê que você está errado, mas você não vê. Se você decidir viver uma vida longe da presença, da oração, da intimidade, todo mundo vai ver que você está pegando o caminho errado, mas você vai estar na teimosia e vai bater em todo mundo, inclusive na jumenta, para falar: eu estou certo. Tem alguém aqui? Aí pode chegar gente para te evangelizar, pode chegar gente para falar e tal. Você está cego. Fala para quem está do teu lado: cuidado com a síndrome de Saul. Saul estava sendo usado, mas não estava sendo aprovado. Deixa eu correr aqui. Terceiro, a maior estratégia satânica é tirar você do lugar de oração, aumentando a demanda. Queridos, olhem aqui para mim, Atos capítulo 6, versículo 2 a 4. Presta atenção nisso. Os apóstolos estavam começando a igreja primitiva, vocês lembram? Olha o que aconteceu. Atos 6, de 2 a 4. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. 3. Sendo assim, irmãos, escolheram 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma demanda muito grande começou a surgir naquela época. E aí os apóstolos pararam e disseram assim: se nós formos atender toda a demanda, nós vamos parar de fazer o quê? De orar. Então, queridos, se tem uma coisa que vai tirar você, presta atenção, se tem uma coisa que vai tirar você do lugar de oração, se chama alta demanda, ativismo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você querendo resolver tudo. Fala para quem está do teu lado aí, fala assim: cuidado com a alta demanda. Quarto, como que eu faço para diminuir as demandas? É muito simples. Queridos, olhem para mim. Mateus capítulo 6, versículo 9, é um dos textos mais conhecidos. Pastor, como que eu faço para diminuir a demanda? Líder de ministério, como que eu faço para diminuir a demanda, Rodrigo? Você que está aqui. Líder lá em casa, como que eu faço para diminuir esse monte de problema que está acontecendo? No trabalho, onde eu estiver, o que eu faço para diminuir esse tanto de problema? Simples. Mateus 6, versículo 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado. Olhem para mim. Quer diminuir a demanda? Ensina o povo a orar. Sabe por que a demanda é alta? Porque tem muita gente que não aprendeu a orar. E quem não aprende a orar, simplesmente vai causar um grande número de... Mas, pastor, você pode orar para mim hoje? Pastor, está errado isso aqui. Pastor, eu preciso do Senhor. Pastor. Ensina a orar. Ensina a ter intimidade com Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo aqui na igreja que todos que estão aqui vão ter uma vida de intimidade com Deus. Você crê nisso? E aí vai ter pouca demanda aqui para a gente atender lá. Sabe o que está acontecendo? A gente fica apagando incêndio tudo aqui dentro da igreja. E lá fora tem um monte de gente se perdendo. Lá fora. Irmãos, chegou o tempo da igreja aprender e ter responsabilidade com oração e intimidade. Aí a demanda aqui dentro acaba e nós vamos atender uma alta demanda lá fora. Quem está comigo? Fala para quem está do teu lado, me ensina a orar. Fala para quem está do teu lado, vamos orar juntos. Tirar um tempo de oração juntos. Liga para o teu irmão, vamos orar juntos. Irmãos, olha aqui. Para de ligar, olha aqui. Eu sei, queridos, que tem muita coisa para resolver. Mas olha, para um pouco de ligar e falar assim: irmão, eu preciso te contar um problema. Olha, está difícil, tal. Eu profetizo que amanhã você vai ligar para uma pessoa e falar assim:
eu estou te ligando porque eu estou orando por você, eu quero que você ore por mim. Vamos entrar no mistério de Deus, irmão. Vai começar a acontecer coisas, fala, novas. Quinto, por que eu ainda não consigo orar? Abre tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Eu estou terminando. Mateus 13, versículo 44. Pastor, por que eu não consigo ainda? O que acontece comigo? Eu não consigo entrar nesse lugar. Eu sei que vocês estão falando, mas eu não consigo. Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que ele tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Irmãos, olha aqui para mim. Muita gente não consegue entrar no lugar de oração porque eles não têm a oração como um tesouro. E quando esse homem aqui está falando que ele escondeu o tesouro e depois ele foi e comprou o campo, ele disse assim: agora isso daqui é meu e eu priorizo totalmente isso. Irmãos, eu fiquei tão feliz hoje. Posso? Nós fomos para Criciúma em 5 homens. Irmãos, olha aqui para mim. Deus não escolheu 5 moleques, Deus escolheu 5 homens para ir naquele lugar. Quando a gente volta, parece que o fogo foi incendiando, né? E aí o Pedro, vou contar o testemunho, posso? O Pedro mandou no nosso grupo lá hoje. Ele disse assim, cara, ele vem falando todos os dias, né, ali no nosso grupo. Cara, eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo na palavra, eu estou te transbordando. E aquela coisa, sabe quando a pessoa encontrou o tesouro? Eu encontrei o meu. Oração é isso. Depois você se encontra, irmão. Você prioriza. E esse cara vai e levanta, ele está alucinado, levanta 3 horas, não, 5h30 da manhã. Todo dia ali, ó. 5h30 da manhã, orando, buscando de Deus e tal. Aí hoje ele estava no estabelecimento. Fala. Espírito de timidez, sai. Ele estava lá e de repente ele estava falando com 2 pessoas ali. Irmãos, ele foi tomado em profecia, não estou brincando. Ele foi tomado em unção de Deus e começou a pregar a palavra, falando daquilo que Deus estava fazendo e tal. E essas 2 meninas começaram a chorar. Falaram, nós vamos chamar nosso marido e domingo eu quero conhecer essa igreja. Ele encontrou o tesouro. Ele encontrou algo que ele não quer largar mais. Irmãos, a gente precisa encontrar. Eu não consigo orar porque você não está procurando esse tesouro. Depois que você achar, irmão, é muito bom estar na presença de Deus. Quando a gente encontra o tesouro, tudo muda. A nossa família muda, a nossa vida muda, o nosso trabalho muda, a igreja muda, tudo muda. Quem está comigo? Pergunta para o teu irmão, você já encontrou esse tesouro? Fala para ele assim, quer que eu te ajude a procurar? Irmãos, em nome de Jesus, quer encontrar esse tesouro? Entra no teu quarto. Na simplicidade. Hoje eu estava sentado com a irmã Zoraide, ela falou assim, irmão, pastor, sabe o que eu admiro? Sabe, humildade. Irmãos, como que é gostoso, sabe? Entra no quarto, as coisas simples. Pega lá, sabe o que você faz? Entra no quarto lá, põe no Spotify assim, ó, Helder Campos, sabe? Vai ter uma música bonita lá. Põe a música que você gosta, sabe? Entra, irmãos, você está achando que entrar no quarto, você vai falar assim, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? Não precisa falar nada. Eu estava nesse quarto aqui hoje. E eu falei assim, Deus, eu estou preparando tanta coisa, mas eu não orei, serão umas 10h30. E aí eu coloquei ele no momento. E aí a hora que começou, me encontrou na minha tormenta, transformou minha tristeza, ungiu minha cabeça. Irmãos, aquilo foi me tomando de uma glória. Coisa simples, uma música. Entra no teu quarto ainda hoje, que você vai encontrar um grande tesouro. Em nome de Jesus. Tinha tanta coisa para falar. Por último, fica de pé. Vai dar assim, ai, o pastor está terminando. Fica de pé. Ai, até que enfim. 2 Crônicas, capítulo 7, 14.
Por último, deixa eu perguntar aqui. A maior característica de um avivamento é a gente ver uma cidade inteira sendo transformada. Não existe avivamento se a igreja só é transformada, mas lá fora não. Isso é despertamento. Deus despertou a igreja. Mas o avivamento é quando o governo da cidade muda, é quando a criminalidade diminui, é quando as coisas começam a andar e tal. Então, eu oro para que essa coisa nova esteja incluído um grande avivamento na nossa cidade. E a minha oração hoje, queridos, é que todo espírito de apatia na tua vida espiritual caia por terra em nome de Jesus. Você precisa sair daqui completamente posicionado hoje. Posicionado. Eu vou encontrar esse tesouro chamado oração. Eu vou me entregar, eu quero estar nesse lugar. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, você conhece o texto, 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar em quê? E orar, e buscar minha presença, afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Deus quer trazer avivamento para a igreja, mas Ele quer avivar o teu coração primeiro. Quem está comigo?